Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Quem Sou Eu para Julgar. E o episódio de hoje é um assunto extremamente polêmico, só que eu não poderia falar sobre esse assunto sozinha. Vocês já sabem, já estão se acostumando que os meus convidados, eles são especialistas, não é qualquer pessoa que a gente chama aqui. E antes de eu explicar o assunto para vocês, eu vou apresentar o nosso convidado, que é advogado, palestrante, ele é referência na área condominial aqui em Alphaville e em outras regiões também. Ele é autor de alguns artigos jurídicos, ele é membro da Comissão de Direito Condominial da OAB e ele é sócio fundador da BSZ Advogados. Além de tudo, eu não sei como ele dá conta. Ele é faixa marrom no jiu-jitsu e esposo da Carol. Seja muito bem-vindo, Dr. Alex. Muito obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. Obrigado pela introdução. Nossa, nem eu sabia que eu era tudo isso. Agora que eu tô me lembrando. Acho que eu devo ter cortado algumas coisas. Mas em referência exclusiva à questão do jiu-jitsu, é porque o seu esposo também faz, né? Sim. E a gente conheço ele de lá. Mas obrigado pelo convite, é uma honra poder dividir um pouquinho aqui, aprender um pouco junto contigo, falar numa área que nem é tão polêmica assim, uma área muito rica, uma área que vem crescendo muito no direito e que as pessoas cada vez mais entendem qual a necessidade de se aperfeiçoar, de trabalhar essa área, que é a área do direito do condomínio, direito das associações, o direito condominial mesmo. Então, para mim é uma honra, estou muito contente de poder estar aqui e a gente falar um pouquinho sobre isso. A honra é toda nossa. E assim, o Dr. Alex é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E se você acompanha as redes sociais dele, você consegue perceber a extensão da qualidade profissional dele e que acaba se refletindo na vida. Quando a gente acompanha, eu sei que é 4 horas, 4h30 da manhã, eu ainda tô acordando, o Dr. Alex já tá na ativa, indo pro jiu-jitsu, indo pro escritório, não tem tempo que o impeça de realizar os seus objetivos, as suas coisas. E isso, por mais que eu esteja iniciando essa parte jurídica, é algo que eu já entendo que faz parte da vida das pessoas, dos bons profissionais, toda essa dedicação não só no trabalho, mas como na vida pessoal. Isso acaba refletindo, né? Exatamente. Como você disse, né? A gente acaba se esforçando demais, né? A advocacia é uma profissão para fortes, para pessoas que realmente têm muita resiliência. A advocacia do empresário advogado, que é o meu caso, que é a pessoa que tem um escritório, é mais difícil ainda, porque a gente tem que lidar com os desafios das pessoas, dos clientes e tudo mais. Então, mas é muito prazeroso. Em específico, essa questão da disciplina, tudo isso vem muito do jiu-jitsu também, né? Eu sempre trago essa pauta, que eu acho que o esporte é um elemento que fortalece muito a cabeça da gente, fortalece muito o seu querer, o seu tentar conquistar. Nós todos estamos buscando algo, né? Buscando um resultado, buscando melhorar de vida, melhorar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. E eu sempre falo, o advogado ele tem um poder, né? Um superpoder, que é o poder de transformar. Sempre falei isso, desde até um pouco antes de eu pegar minha carteira, eu já via esse poder nos advogados. Então, para mim atuar na área que eu atuo e poder exercer a advocacia, eu me sinto super poderoso, me sinto muito forte, muito seguro, muito preparado e muito contente por fazer aquilo que eu amo, né? Então eu acho que é isso que me motiva para que eu possa realmente, como a gente às vezes brinca, aposta ali, acordar às 4, chegar no escritório às 5, às vezes tem 7, 8 da manhã, já fiz 4, 5 petições, já despachei um monte de assunto. Isso é muito bom. Eu sou uma pessoa que eu gosto de acordar cedo, né? Isso foi algo que com o tempo eu vim despertando, mas é engraçado, né, como as pessoas acompanham a gente nas redes sociais e em um determinado momento eu nem sabia. A gente acaba
postando e é normal, né? Hoje a gente sai, posta um conteúdo ali do escritório porque a gente vê que as pessoas se interessam e é uma forma de nós nos comunicarmos com os clientes também. Hoje muitos clientes acabam respondendo ali uma foto, poxa, doutor, tô indo aí para tomar um café com você, quero ver aquele meu caso, quero conversar. Então virou ali, a rede social virou um elo entre você, o seu público, os seus clientes e todas as pessoas, né? E acaba sendo até uma inspiração para nós profissionais, porque a gente entende que a disciplina ela é necessária. E quem está se formando agora, quem está no início da sua carreira jurídica, tá aprendendo a lidar com tudo isso, porque o advogado ele lida com prazos, né? Ele não pode deixar um prazo, ele não pode perder um prazo, então ele tem sempre que trabalhar com toda essa disciplina para que o seu trabalho seja exercido da melhor maneira possível, né? E quem te acompanha, que eu acredito que não sejam só os clientes do escritório, mas os profissionais que se espelham, que acabam se espelhando mesmo. O escritório do Dr. Alex, eu estava falando agora há pouco para ele, parece o Sultz, porque a gente vê a organização, as pessoas motivadas, toda a equipe, os sócios, fazendo treinamentos, né, criando conteúdos, atendendo os clientes. Então, isso acaba sendo uma inspiração para as pessoas que estão acompanhando, porque mercado tem para todo mundo, Sim, né? sim, o mercado tem para todo mundo. A gente fala muito essa questão das pessoas, né? Que legal que você trouxe isso. A gente entende que a base de qualquer negócio, seja ele jurídico ou não, é cuidar bem das pessoas. E a gente tem clientes internos que são os colaboradores, as pessoas que estão ali, que a gente está o tempo todo buscando prezar pelo melhor ali para eles. Então, realmente, na parte de atualização técnica, na parte de bem-estar, na parte de comunicação, tanto com cada coordenador de cada área, a gente busca muito essas melhorias, né, internas e externas também, porque a gente tem nossos clientes externos. Então, a gente entende que a base para tudo é uma cultura focada em resultados e focada em pessoas, que ao final é o que conta. E lá vocês trabalham não somente com a parte condominial, mas vocês também trabalham com outros âmbitos, né? Exatamente. Um dos nossos core business aí principal é o direito dos condomínios, né, e das associações, mas nós também temos o direito empresarial lá, que tem uma outra área com outras pessoas que tocam esses assuntos. O pessoal já até conhece um dos sócios, né, da BSZ, que é o Dr. Marcos, que participou e participa aqui com a gente, né? Então, vocês já conseguem ter uma ideia da qualidade dos profissionais que estão reunidos lá, O né? Dr. Marcos, ele é o responsável pela unidade de Osasco, para um outro escritório que nós temos. Também é um profissional do mais alto gabarito, muito reconhecido na região por ser um professor muito atuante na área do direito e que e a maioria das pessoas já tiveram aula com o Marcos, né? Sim. O Marcos é uma referência muito grande de advocacia para diversas pessoas aqui na cidade. Então é muito legal tê-lo conosco lá, contribuindo, colaborando, aprendendo o tempo todo, né? E o Instagram do Dr. Alex tem bastante dica para quem está começando e para quem trabalha também nessa parte relacionada a condomínios, com bastante informações, não somente técnicas, mas curiosidades. E esse assunto que nós vamos falar hoje é um assunto que, assim, é muito legal, porque, lógico, a gente quando traz os assuntos para cá, a gente pensa em assuntos que tiveram uma repercussão, que foram discutidos, e a gente procura abordar isso de maneira responsável, né? Com informações técnicas e jurídicas. E o assunto de hoje é um assunto que está presente no nosso dia a dia, porque muitas pessoas, e com o passar dos anos, cada vez mais se tornou comum os condomínios, sejam os condomínios de casas quanto os condomínios de apartamentos, e a gente acaba tendo acesso a todos
Eu não vou dizer lavação de roupa suja, mas a gente acaba tendo acesso a todas as polêmicas e confusões e brigas e discussões que tudo isso envolve, né? Sim. Na verdade, assim, às vezes as pessoas realmente confundem um pouco, e quando a gente vai falar de direito condominial ou de condomínio, as pessoas falam, é um assunto polêmico, ou é um assunto, é lavação de roupa suja, tem a assembleia, até por um pouco de desconhecimento, né? É, a gente, às vezes, eu tô palestrando, falando alguma coisa sobre direito condominial, e eu pergunto para as pessoas, quem aqui mora em condomínio? Né? E na maioria das vezes, mais de 50% das pessoas levantam a mão e se referenciam quanto a residir em condomínio, quanto a estarem em condomínio, seja na parte comercial, né? Porque, ó, por exemplo, nós estamos aqui hoje nesse estúdio, esse estúdio está num condomínio, né? Sim, Você eventualmente deve morar num condomínio também. sim. Eu também moro em condomínio. Se a gente for perguntar aqui para a produção, possivelmente uma grande parte das pessoas moram em condomínio. É que é normal do ser humano que se chame a atenção para esses assuntos, mais para essa área mais polêmica, né? Mas a área condominial tem muitas outras facetas, muitas outras possibilidades, que não só essa pontinha que às vezes fica um pouquinho gravada na mente das pessoas, que são algumas situações voltadas a assembleias, a discussões entre vizinhos e tudo mais. O direito condominial é uma área muito dinâmica. Né? O profissional da área de direito condominial, ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que entender muito bem da parte contratual, ele tem que entender muito bem da parte consultiva, tem que ser um bom mediador de conflitos, porque realmente nós temos essa questão. Vocês perceberam que ele não ergue o tom de voz dele em nenhum momento, né? Olha a tranquilidade da pessoa para lidar com com Mas aquela síndica, com aquele síndico que tá. não, e muitos movimentos, você falou dos síndicos, né? Hoje a gente vem numa grande toada, um grande movimento dos condomínios se profissionalizarem. Então, síndicos profissionais é um tema. O síndico profissional é um profissional muito comum hoje já. Antes nós tínhamos mais síndicos moradores, né? Muitos, é aquela aposentada, é aquele senhor que cuida ali do prédio, que zela pelo prédio Tem um também. tempo para fazer Exato, isso. mas hoje nós temos profissionais e grandes profissionais, excelentes profissionais da área, engenheiros, contadores, advogados, diversas pessoas que assumiram esse encargo de sindicatura profissional e já fazem aí, nós temos grandes empresas no Brasil de sindicatura profissional e que levam para os condomínios o que tem de mais atual, mais profissional e o mais formal possível de qualidade de serviço. Isso é muito importante. Até porque o nível de exigência hoje é muito diferente de um tempo Com atrás. certeza. E a gente não está falando de um período muito Longe. longo. O que que acontece? Os prédios hoje, eles estão muito mais modernizados, com uma estrutura criada para que o condômino não precise sair, às vezes, para ir no mercado, para ir na lavanderia. Então, tem toda uma estrutura que os prédios de Sim. antigamente não tinham. E não, e foi evoluindo também. Nós temos, por exemplo, a questão de condomínios mistos, condomínios clubes. Às vezes um condomínio ele é comercial e residencial, tem lojas às vezes embaixo. Tem condomínios que misturam até com shoppings, né? Sim. Então, realmente vem tendo uma evolução nesse conceito e na forma como se dispõe essa entidade condominial. E a gente vê cada vez mais nos condomínios um movimento cultural também, né? Hoje, quando o escritório atende um condomínio, vou dar um exemplo de ontem. Ontem eu estava numa reunião com um grupo gestor de um condomínio e a gente, num determinado momento, começou a falar sobre palestras em condomínios. Então, até a gente dispôs uma advogada do escritório para falar sobre violência doméstica naquele condomínio. Nossa, Porque hoje, por lei, o condomínio ele é obrigado a denunciar se ele entender algum indício de violência doméstica, seja em para qualquer não ter unidade. nenhum tipo de É omissão. obrigatório, é obrigado. Então, é obrigado por lei. Olha, Então, hoje a gente já começa a discutir isso. E esse grupo a gente estava discutindo lá, e o pessoal trazendo ideia de palestra, ideia de eventos. Então, hoje é uma comunidade muito reforçada, né? E após a pandemia, a gente viu um movimento grande dos condomínios em estabelecerem dentro deles um mercadinho,
Alguns colocam até uma máquina de farmácia ali, um vending machine de farmácia. Outros elementos, food trucker, outras coisas que acabam fortalecendo aquela comunidade e melhorando a forma com que as pessoas têm de se aproximar do comércio. Então, a pessoa às vezes não precisa sair da casa dela para ir no mercado. Ela desce no térreo, né, se for um condomínio de prédio, ela desce no térreo e ela pode comprar ali um pão, comprar uma manteiga. Então tem mais facilidade. A gente vê que isso vai aumentar. Cada vez mais produtos para condomínios vão vir para melhorar a vida das pessoas. E isso acaba também até valorizando o imóvel, né? Quando você tem um condomínio que, quanto mais estrutura oferecer para aquele morador, a vida do brasileiro hoje é muito corrida. Exato. Um exemplo é a questão do mercado. Hoje em dia é mais fácil você encontrar uma mãe ou uma mulher que trabalha fora do que uma que fique em casa organizando a casa. E quando isso acontece, você precisa, em alguns momentos, ter profissionais trabalhando na sua casa, diaristas, mensalistas, e acabou um produto de limpeza. Exato, desce ali e compra. É muita facilidade. E o direito também acompanhou isso tudo. Hoje, os profissionais, é um movimento que eu vejo, eu tenho muitos amigos que também militam na área condominial e no direito condominial. E a gente vê que esses profissionais também se transformaram. Antes, o advogado não tinha um papel tão protagonista no condomínio. Hoje nós temos já o advogado num papel de protagonismo, né? Um papel altamente consultivo. Então, muitas dúvidas quanto à legislação, quanto à interpretação da convenção condominial, do regulamento interno, das normas, de como fazer algumas coisas. Então, eu falo assim, qualquer bom condomínio que queira melhorar a qualidade das relações entre as pessoas, que queira valorizar o seu patrimônio, tem um bom jurídico. Além... Isso que eu... Desculpe, doutor. Imagina. Isso que eu ia perguntar, porque assim, quando a gente fala de assessoria jurídica, principalmente, eu já participei de conselho, eu já fui subsíndica por alguns anos. Então, quando a gente apresenta para os moradores uma proposta de contratação de assessoria jurídica, muita gente questiona, né? Porque, bem ou mal, é um gasto para o condomínio. Não é um gasto. Sim, eu vou chegar lá. Mas, a partir do momento que as pessoas entendem a importância de ter uma assessoria jurídica, você acaba, inclusive, buscando, né? economizando. Sim. Porque não é só... Quando você fala assim, a gente precisa de uma assessoria jurídica, não é no sentido de... se algum funcionário processar o condomínio, a gente ter que pagar uma indenização. Mas isso, inclusive, Ana, assim, é uma coisa que eu acho que já foi até mitigada. Hoje as pessoas procuram assessoria jurídica e entendem que é necessário. Tanto como você disse, pela questão de uma economia, por exemplo, uma contratação que o condomínio faça com um terceirizado ou com uma outra empresa. A avaliação jurídica pode mitigar diversos riscos que no longo prazo trariam custos enormes para o condomínio, né? A questão da consultoria dia a dia, a segurança de você poder se movimentar ali, o síndico estar bem orientado, bem amparado, os próprios condôminos, a parte de conciliação, mediação de conflitos também, que o escritório jurídico faz, né, de trazer essas conversas, abrir. Eu acho que os advogados, a maioria dos bons advogados que eu conheço, eles têm são pessoas bem altivas, bem
combativas, eu diria, mas elas também têm uma sensibilidade muito grande para a conciliação e para a mediação. A gente entende qual que é o peso de um processo, qual que é o peso temporal, o peso financeiro, o custo de oportunidade de uma boa conciliação. Então, eu acho que é essa evolução do direito condominial, cada vez mais a gente vê, e os profissionais estão evoluindo nesse sentido, estão buscando trazer mais mediação, se atualizarem, entenderem melhor como funciona, porque também existem profissionais que não estão na área em específico, mas participam ali de uma assembleia, atendem um ou outro condomínio. Não é o nosso caso, que a gente tem essa frente ampla, muito específica, né? Muito especializada em condomínios. Mas a gente vê que é uma área que está cada vez mais crescendo e explicado, né? Ao tamanho ao tanto de condomínios que estão sendo feitos, né? E até essa parte da questão dos síndicos, os perfis de condomínios que a gente tinha antes, eles não precisavam de um conhecimento técnico que precisa hoje. Porque, assim, só precisava de alguém com tempo disponível e boa vontade. Porque você não tinha uma gama enorme que tem hoje de prestadores de serviço, de empresas. Então, se a gente parar para pensar, não num condomínio clube, mas num condomínio simples, enxuto, você tem portaria, você tem limpeza, você tem segurança, você tem jardinagem. Então, já é, mesmo pensando pequeno, são vários prestadores, são várias questões. Mas, Ana, isso tinha também. Eu acho que hoje as coisas elas estão mais expostas, né? Mas nós temos grandes condomínios, temos condomínios mistos antigos já, né? Nós temos condomínios mais complexos que já têm aí 15 anos de idade, né? 20 anos de idade, que é um tempo considerável, até para você entender esse movimento. Mas eu acho que hoje a informação, e isso não só no direito, mas em outras áreas também, a informação ela tem um caminho diferente. É muito mais curto esse caminho. Então ela transita e se agrega de forma diferente. Então hoje a gente tem mais exposição no que acontece nos condomínios, a gente tem, claro, tem sim um número maior de pessoas morando em condomínio, mas se você rolar aí o seu feed no Instagram, você vai ver diversos vídeos de situações em condomínio hoje. Então hoje você sabe, hoje mesmo eu vi um condomínio no Rio Grande do Sul que uma unidade começou a pegar fogo, e uma criança saiu na janela e ficou ali esperando um socorro. O vizinho chamou o bombeiro, instalaram ali uma escada e salvaram a criança. Mas o negócio no Rio Grande do Sul que aconteceu, envolvendo uma questão de condomínio e que eu tô sabendo aqui. Então, a informação transita com muito mais rapidez, né? Graças à internet, globalização, diversos elementos que a gente, que já virou até clichê falar disso, Sim. Mas não dá para se dissociar, é muito importante trazer isso. Mas é justamente nesse ponto que eu falo que houve essa mudança, justamente por conta das pessoas elas conhecerem os seus direitos e os seus deveres, né? E buscarem todo que esse processo funcione corretamente. Então, ao mesmo tempo que as pessoas não têm tempo de ajudar, porque antes, o síndico era um morador, aí um outro morador que é contador ajudava com as continhas do condomínio, o outro ia lá na reuniãozinha e participava. Hoje em dia as pessoas não têm tempo de fazer isso. E isso se profissionalizou, né? Muito, como eu trouxe a questão do síndico profissional. Hoje as administradoras buscam cada vez mais o uso de tecnologia para ajudar na gestão dia a dia. Hoje os advogados também se utilizam de tecnologia para ajudar no dia a dia do condomínio e participar. Eu acho que o mais importante são esses prestadores participarem da gestão de uma forma bem eficiente, bem realmente participativa, né? Sim, com certeza. E um dos assuntos que giram em torno de uma vivência em condomínio
é a questão do barulho. Barulho. Eu não poderia deixar de abordar esse tema porque alguns falam que o nosso direito termina onde começa o direito do outro. Mas eu acho que não é bem assim, né? O nosso direito termina, acho que dentro do nosso apartamento mesmo, desde que você respeite o seu vizinho. Sabe que isso é uma coisa muito, muito presente no direito condominial, as reclamações de barulho. Chegam muitos síndicos, procuram, os condomínios nos procuram, às vezes, para uma orientação. Olha, nós temos um determinado condômino que está fazendo muito barulho e ninguém aguenta, né? E nós temos aquelas situações que envolvem casos em específico de 2 vizinhos, por exemplo, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês num caso em específico. Vamos imaginar que a gente tenha um condômino que realmente a forma com que ele faz barulho é sempre fora de hora, barulho alto. A gente sempre orienta que o condomínio adote condutas de forma gradativa. Então, primeiro você orienta, pode ser até uma conversa verbal, o síndico pode chamar, fazer uma reunião, conversar, ou alguém da administração. Continuou, advertência. É claro, eu estou falando de uma forma um pouco mais genérica, porque cada condomínio está submetido a um regulamento interno e a uma convenção em específico, né? Mas é o que eu oriento, essa conversa, depois uma advertência, uma notificação, e aí se continuar realmente uma multa. Né, que quando começa essa parte de multar o condômino, a gente sabe que é quando eventualmente as coisas podem dar um pouco mais de resultado. E quando a gente tem uma pessoa consciente, se você conversar com ela, já vai ter um mega de um efeito. Sim. Agora, a hora que chega em pecúnia ali, aquela questão, como a gente brinca, né, pegou no bolso da pessoa, realmente tem um efeito muito maior. E também nós temos possibilidade de graduar essas multas, aumentá-las, né? A legislação prevê aí que em um determinado momento até 10 vezes o valor da cota condominial. Isso que eu ia perguntar. A gente sabe que tem a questão do regimento interno, né? A lei máxima dentro de um condomínio é a convenção. A convenção. Isso. E também nós falamos sobre as assembleias, decisões em assembleia que não confrontem a lei ou a convenção ou o próprio regulamento, né? E a importância de uma assessoria jurídica especializada é que até mesmo pela expertise de vocês de atenderem públicos e condomínios diferentes, seja em relação à localização, à estrutura, ao perfil de moradores, a assessoria ela pode orientar justamente na questão da elaboração sim. De tudo isso, né? A gente pode, o advogado condominialista, ele que elabora a convenção condominial, o regulamento interno. É claro que a gente sempre sugere também que se tenha uma comissão no condomínio para tratar, por exemplo, do regulamento interno, que ajude esse profissional junto com o síndico. Porque quem mora lá vai Exatamente. saber aonde... O direito dos condomínios, Ana, ele é muito personalíssimo, eu diria. Então, assim, cada condomínio tem uma necessidade diferente. A gente tem uma área mais genérica, mas tem coisas que são só naqueles condomínios. Então eu brinco muito assim, poxa, aconteceu uma situação aqui que eu nunca tinha visto. Nunca, porque são coisas peculiares. E isso a gente vem trazendo para o nosso portfólio de experiência em uma próxima que acontece e você já lida de uma forma melhor. Mas nós já passamos por tantas situações que você fala, meu Deus, essa daqui é muito nova. E você tem que arranjar uma solução para isso. Né? Então a gente sempre busca utilizar os princípios, as normativas cabíveis, os usos e costumes, o bom senso. É claro que o bom senso fica um pouco apartado quando a gente tenta sempre se basear mais nessas normativas. Sim. Mas em um determinado momento, sim, o bom senso ele complementa. Né? Então, como eu digo, o princípio, por exemplo, de acordo, de existir uma mediação de conflitos, esses princípios mais menos de briga, diria assim, Sim. A gente tem que aplicar, né, no direito condominial. Eu sempre oriento todos os advogados do escritório, busquem a melhor solução para o cliente, para o condomínio. O que é melhor para a massa condominial? E às vezes até sem utilizar o direito.
Porque às vezes o direito vai te falar assim, olha, a situação ela é rígida assim, 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 assim. Mas daquela forma que está ali, não cabe naquele condomínio. Então aí você tem que chamar toda a massa condominial, você tem que realmente convocar uma assembleia para tentar entender qual que é a melhor solução para aquela situação naquele condomínio em específico. E isso é muito importante. O profissional do direito de condomínio, ele tem que ter uma sensibilidade aguçada. Ele tem que ter esse refino, esse cuidado no tratar as pessoas, no cuidar dos problemas, no zelar pelo patrimônio, trazendo a lei e as normativas de uma forma muito eficiente, mas também trazendo esse lado humanizado, que é muito importante. E eu acredito que não seja somente, como o doutor falou, não seja somente na parte de solução dos conflitos, mas justamente e mais importante para tudo, como forma preventiva. Preventiva, Porque exato. o que estiver deliberado não sai caro para ninguém. Deve ser cumprido. É aquele jargão, né? O combinado não sai caro. E no condomínio é assim também. Recentemente participei de uma reunião com um conselho de um condomínio e falei exatamente essa frase. Gente, olha, discutam, usem os argumentos de vocês, tentem convencer os demais quanto ao seu ponto de vista, mas a partir do momento que a maioria deliberar um assunto, respeitem. Pode chorar, pode ficar triste, pode o que for, só não pode desrespeitar. Né? Então, condomínio é representatividade, é maioria. Então, o que a maioria quer para si, vai acontecer. E a gente está quase chegando aonde eu queria, porque assim, voltando à questão do barulho, temos aquele morador, porque é todo um caminho, né, doutor? Temos lá a convenção, os regimentos, tudo estipulado, o tratado não sai caro e tá tudo ali. Mas tem aquele morador que não tá nem aí, que se vier a multa 10 vezes, ele vai pagar, mas ele vai continuar fazendo porque ele vai acreditar que ele tá no direito dele, né? E isso vai contra a maior parte Acho que eu já entendi onde você quer chegar, né? Exato. Nós temos sim uma possibilidade legal de expulsar o condomínio social. O condômino que reiteradamente demonstre uma conduta incompatível com a coletividade, ele pode ser expulso do condomínio. Existe um rito específico, a lei fala como que é, mas você pode sim ser expulso. Então fica aqui a mensagem, ó. Em um determinado momento... Mas fica de olho. Exatamente. Existia até uma discussão quanto à questão do direito de propriedade, mas isso já se pacificou pelo legislador e também pelos tribunais. Então hoje um condomínio pode sim ser expulso do condomínio. Então toma cuidado. Já chegou A expulsar. Eu já cheguei a fazer assembleias com essa pauta. E neste momento a própria assembleia decidiu por dar uma oportunidade para aquela pessoa, né? Eu cheguei a fazer já umas 4 assembleias com essa pauta e todas chegaram, a pessoa foi, explicou a situação, tinha situação de pessoas que tinham problemas mentais, Entendi. Né? E aí vai a família. Então, assim, é um momento muito complicado dessa atuação, né? muito delicado. Mas eu tive esse caso dessa pessoa que tinha problema e ninguém sabia, mas também a família não falava. E aí chegou a pessoa foi multada, majoramos as multas, notificamos, tratamos tudo que fizemos reunião com a família, tudo. E todo mundo ficava era uma situação meio estranha. Aí, num determinado momento, a gente chamou essa assembleia para deliberar a expulsão desse condômino, e aí a mãe dele foi até o local, explicou a situação, mostrou laudos, tudo mais, e o pessoal se comoveu com a situação e optaram por não deliberar a expulsão dele. Eu tive uma outra situação também de um cara que fazia festas todos os dias com 40, 50 pessoas, em um condomínio de 80 unidades. Comum. No meu condomínio a gente tem uma situação. Tinha um rapaz que assim, ele recebia multa todos os dias. E de todas as graduações possíveis, de todas as formas, ação judicial, e ele não respeitava. Né? E o pessoal começa a brigar com a síndica, né? Como se ela não tivesse fazendo nada. Olha, eu tenho um exemplo, né? Que é a questão dos pets.
tá? É um outro tema muito polêmico, cachorro em condomínio, né? Vamos lá, gente. Se você tem um pet e o seu pet tem necessidades e ele faz essa necessidade na área comum, né? Você deveria limpar aquilo, correto? Sim. Mas algumas Deveria. pessoas deveriam. Mas algumas pessoas acham Que é comum, que é a dos- função da limpeza do condomínio. E não. Não. A limpeza do condomínio é para limpeza do dia a dia, para limpeza pesada, não é para limpar dejeto do seu animal. As pessoas confundem. E aí eles querem culpar o síndico. Ah, porque o síndico não fez nada. Ou Ah, contratou porque uma não sei o que lá. empresa que não é Então, olha boa. como é uma situação. Olha que linha tênue que o síndico ele enfrenta. Sim. Porque se ele não faz nada, ele é omisso. Se ele multa, as pessoas começam a acusá-lo de que, olha, você multa todo mundo. Eu já ouvi Tá falar, sendo eu já vi arbitrário. condomínio falando assim, ah, tá multando porque você ganha, né? Então, isso é muito comum. Mas é uma conduta que se esperaria de qualquer pessoa, limpar a sujeira do seu cachorro, Sim. né? Se espera. Então, assim, é um conflito que nasce dos próprios condôminos. É claro, o síndico, se ele num determinado momento não tiver pulso firme para corrigir e muitas vezes educar essa massa condominial nesse sentido, ele pode sim ser conivente, né? Mas, fora isso, fora os limites legais ali, os limites do que ele poderia fazer, tem coisas que não é culpa dele. Por exemplo, a gente tem a questão do respeito da propriedade, né? Então, assim, se alguém tá fazendo uma obra que há necessidade de fiscalizar ou tá arrastando móveis, enfim, o síndico ele não pode simplesmente ir no apartamento da pessoa, entrar para ver o que está acontecendo lá dentro. Ele tem um limite, né? Depende, né? Nós temos, a maioria das convenções hoje já prevê a possibilidade de que o síndico, ele agende com a unidade para fazer uma vistoria numa obra. Ah, isso eu não né? sabia. Isso é Então, assim, importante. existe sim essa possibilidade do síndico vistoriar as obras. Por Deveria, quê? né? Deve sim. Porque o que acontece? Imagina, uma obra coloca em risco, às vezes, a estrutura do prédio. Uma vez, a gente teve um condômino que ele estava serrando uma coluna do condomínio. Uma coluna estrutural. Uma coluna estrutural. E ele estava ali cortando ferro. A gente, pelo barulho, o vizinho falou, é um barulho assim, absurdo, o vizinho falou. E aí o zelador foi até o local, tocou lá, não tinha ninguém na hora, só o pessoal que estava trabalhando, não tinha nenhum responsável, né? E aí ele falou, olha, então avise o dono que a gente vai, pare o que você está fazendo, a gente vai voltar aqui com o engenheiro e com o síndico. E quando eles foram, eles se depararam com essa situação, com essa bizarrice, né? Que seria cortar o ferro da estrutura de um condomínio. Sim. Tem pessoas que não têm muita noção também, né? Então, é grave isso, deu um problema absurdo nesse condomínio. E aí o jurídico intervém em todas as frentes dessa situação. O jurídico tem que se preocupar com a parte legal, com a parte de eficiência, de tomar uma atitude rápida, né? Nós temos condomínios que existem os embargos administrativos de obra. Você para aquela obra, entendeu? Então, levando essa questão do direito de propriedade, é sim um direito de propriedade que se exerce ali na unidade autônoma, mas ele está sobreposto aí ao direito da maioria. Né? Ele não pode afetar de forma prejudicial os demais. Então, quando a gente fala de barulho, quando a gente fala de pet, quando a gente fala de obra, quando a gente fala de crianças, que é um problema... Mesmo garagem, acidentes... tudo. A gente está falando de um direito ali que se sobrepõe àquela coletividade. Entendeu? E é interessante a gente pensar que, ao mesmo tempo que as coisas vão se modernizando, ainda, como por exemplo, hoje em dia a gente tem os carros que têm um carregamento elétrico. Elétrico, exato. Né? Isso, por exemplo, no meu condomínio é uma briga, porque pouquíssimos carregadores e cada vez mais moradores utilizam isso. Temas novos. A gente tinha, então, os temas que eram mais antigos e que
dá problema em condomínio, que a gente tava falando de pet, cachorro, de Sempre barulho, teve. de cigarro, tudo. Agora tem a nova leva, né, que é a questão dos carregadores, a questão da locação por curtíssima temporada, Nossa, Airbnb ou Airbnb. aplicativo, as instalações de mercadinho ou de facilities dentro do condomínio. Então são temas novos, né, que vem tratando aí e gerando os conflitos inerentes. Não, ó, só para o doutor ter uma ideia, o meu condomínio tem um espaço pet. E Legal, ótima é uma iniciativa. briga, porque assim, tem toda semana uma pessoa que vai dar banho nos cachorros. E aí, alguns não gostam porque acham que o condomínio deveria cobrar pela utilização do espaço, outros acham que aquilo é um benefício para os moradores. E aí, outro dia, descobriram que uma moradora estava falando para a mãe trazer o cachorro da mãe para dar banho lá. Tá. Então, assim, são coisas que as pessoas não têm regras específicas. Existem, claro que existem, né? Não, eu digo, teria que existir, né? Mas no caso do meu condomínio não tem ainda essa regra. E as pessoas, pelo fato de não ter, acham que, beleza, eu vou chamar minha vizinha, minha mãe, traz o cachorro de todo mundo para tomar banho aqui, né? Então, é essa a importância, porque para você estipular tudo isso leva tempo, né? Na verdade, me estranha que não exista no seu condomínio um regramento para o espaço pet. Não. Né? Então você precisa lá sugestionar para o seu vamos síndico, contratar. né? Não. Sugestionar para o seu síndico que ele faça imediatamente uma normativa ali, leve para a Assembleia, submeta à Assembleia um regimento, um regulamento para essa área, inclusive incorporando no regulamento interno do condomínio. Todas as áreas do condomínio, você precisa ter regras de conduta que submetam essa área. Né? Então, piscina, área comum, piscina, salão de festas, academia, sauna, salão de beleza, porque diversos condomínios hoje têm uma parte de spa, de salão, Sim. né? Piscina interna, salão de jogos. Então tudo isso precisa ter espaço pet. Vocês precisam ter um regramento. Você concorda que não dá para ser livre? Não. Porque aquela questão de contar com o bom senso, não dá para contar com o Não bom dá. senso. Então a gente escreve o que seria o bom senso Sim. e a gente aplica. Eu acho que a assessoria jurídica, ela é mais o coração de um condomínio do que o próprio síndico, que vai estar ali resolvendo os problemas diários, contratando os profissionais, porque as regras em si, para que tudo isso funcione, é importantíssimo. E uma das coisas que a gente falou, como o próprio doutor apontou, a justiça, ela demora. E esses dias eu fiquei sabendo de algo que eu achei muito interessante e que poucas pessoas conhecem. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, que é a questão da arbitragem para resolver os conflitos dentro de um condomínio. Então, para quem não sabe, quando você estipula que algumas situações elas não precisam do judiciário, né, para serem resolvidas, elas podem ser solucionadas de uma forma muito mais eficiente nas câmaras arbitrais. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de arbitragem, então, e não só da arbitragem condominial. Hoje a arbitragem está na área trabalhista, na área contratual, negócios jurídicos, na área civil, né, que aí envolve questões condominiais, questões imobiliárias e tudo mais. A arbitragem é um meio de resolução de conflitos que ele anda em paralelo com o judiciário comum, né? Então você pode escolher com que um outro ente, um outro órgão julgue a sua causa. Para que isso seja feito, você precisa ter a livre manifestação da vontade. Então as partes precisam querer. Né? Então você, por exemplo, eu e você, nós vamos litigar sobre, vamos contratar aqui, ó. Eu vou participar do podcast da Ana, tudo mais. E se eu tiver algum problema lá, se ela for mal educada comigo e eu quiser processar ela, o nosso processo vai ser lá na Câmara Arbitral. E aí vai chegar para você
E você vai falar, tá bom, eu aceito, né? A gente chama de cláusula compromissória. Nós temos alguns tipos de cláusulas compromissórias, a cheia, a vazia, quando a gente pode já indicar uma câmara ou não, Sim. né? E também, e aí, ocorrendo dessa forma, Doutor, não me processa, hein? nós podemos levar o nosso conflito, a nossa questão, para essa jurisdição de um outro órgão, né? Então, nós temos uma pessoa lá no escritório só responsável pela área de arbitragem, a doutora Evelyn, professora aqui do Mackenzie, do curso de Direito, Que bacana. da unidade aqui de Alphaville. Ela é uma especialista em arbitragem, trouxe para nós muita inovação nesse tema, é um tema muito amplo, já existe uma evolução desse assunto, que ela fala muito para nós, que é o sistema multiportas de resolução de conflitos. As pessoas e até os profissionais às vezes nem sabem. Você pode coordenar o seu conflito antes dele acontecer. Né? Então, eu também digo, é um refino que a gente trouxe para o escritório com muito gosto, com muita felicidade. Sim, porque o processo dura 6 meses. Exatamente. A gente tem uma questão de celeridade, né? Nessas câmaras, elas são mais rápidas que o judiciário, eventualmente, pode acontecer. Não, mas a gente sabe que na maioria das vezes ela é mais rápida, sim, é mais eficiente e tem o poder. E tem o poder, uma alta confiabilidade, você pode executar uma sentença arbitral no juízo comum. Então, é uma frente muito legal. E a gente pode levar para qualquer área, inclusive para o direito condominial. A relação de um condomínio com um prestador de serviço, pode tratar nesses contratos de colocar uma cláusula compromissória. Então a gente pode se utilizar da arbitragem para várias áreas e para o direito condominial não seria diferente. Até mesmo uma questão de, por exemplo, uma das áreas que quando a gente fala sobre assessoria jurídica é muito preocupante, eu até estava vendo uns vídeos no seu canal sobre isso, que é a questão dos prazos para você entrar com uma ação em caso de inadimplência, né? Sim. A gente tem... Na verdade, quando a gente fala de condomínio, e as pessoas às vezes confundem, né? A gente tem as associações de moradores, de proprietários e os condomínios em si. São institutos jurídicos diferentes, né? Então, por exemplo, se nós temos um condomínio e aquele condomínio passa a não pagar as cotas condominiais, o condomínio pode ajuizar uma ação buscando receber aquelas cotas. Em regra, nós nos utilizamos do rito da execução, né? Um rito mais célere, que não tem a fase de conhecimento. E isso tem um prazo para que isso seja feito, né? 5 anos. Então, o condomínio precisa estar muito preparado e com muita informação, porque se fala 5 anos é muito tempo, não vai passar. Mas eu já recebi condomínios que a gente foi olhar e falou, nossa, peraí, você tem aqui créditos prescritos, né? E aí é muito complicado, porque passa assim. Imagina só, a gestão de um síndico é 2 anos. Vamos pensar que o síndico, se ele não se reeleger, a maioria dos mandatos são de 2 anos, né? Se ele não vamos supor que ele coma bola e não cobre aquele condômino. Aí chega um novo síndico também, daqui a pouco deu 5 anos, você perdeu aquele crédito, né? Então é muito importante que exista, e o jurídico faz isso, um departamento de cobrança extrajudicial e judicial muito eficiente. O condomínio, quando começa a faltar dinheiro, você começa a ver os problemas se aflorarem. Sim. Inclusive no comportamento das pessoas. Falta dinheiro para manutenção. As pessoas começam a ficar mais irritadas. Porque o elevador quebrou. Porque o portão de entrada está travando. Porque isso. E as pessoas começam a perder paciência, a ficarem chateadas. Isso culmina em diversos outros conflitos. Então, o financeiro, o caixa saudável do condomínio, deve sim ser uma prioridade para o síndico. Sim, e é bacana porque, assim, não fica aquela sensação de impunidade com quem paga certinho. Alguém pagou, né? Alguém pagou. E tá todo mundo usando, né? E quando você não tem essa cobrança, a tendência é as pessoas relaxarem. Quando vier alguma coisa. E quando você tem essa cobrança efetiva, é chegar em casa, intimar a citação, que aí... Exato. Mas nós também, eu acho muito interessante trazer isso. Ninguém
tem o intuito de processar ninguém. Isso é ruim, tá? É necessário, Só os alunos mas do é primeiro ruim. ano de direito, né, doutor? Esse sim, todo mundo, é verdade. Conforme vai passando o tempo, eles esquecem essa ideia, né? Deixa eu falar. Mas a gente sempre sugere que o condomínio estabeleça um procedimento que a gente chama de régua de cobrança. Então, como que vai funcionar essa régua? Olha, a pessoa tem um período para pagar o próprio boleto ali, e se pagar atrasado, ela vai pagar com multa, com juros, com o custo do tempo, né, sobre o dinheiro. Passando esse prazo, fique um período na tentativa de receber extrajudicialmente, notificando, comunicando, telefonando, conversando com aquele condômino, tentando explicar para ele o quão importante é que ele faça aquele pagamento, né, para o caixa do condomínio, para o condomínio se desenvolver, porque o condomínio conta com aquilo, né, na previsão orçamentária. Você está gastando e precisa, né, pagar. E em um determinado momento, dependendo de como for essa régua, realmente você, se não teve acordo, não teve uma forma extrajudicial de recuperar esse valor, você tem que ajuizar uma ação para que o condomínio não fique aí no prejuízo. Eu acho importante as pessoas conhecerem toda essa parte que envolve o direito, e eu insisti bastante na questão da assessoria jurídica. Não é porque eu estou fazendo propaganda do escritório que realmente merece, mas é justamente porque a partir do momento que as pessoas conhecem o direito, você não precisa levantar a sua voz. Sim, não, e Você só não para fazer precisa uma ficar sem dormir. observação, não é nem fazendo propaganda de um escritório. O que você fez foi trazer a importância da assessoria jurídica Exatamente. para os condomínios. Hoje nós temos muitos escritórios no Brasil que trabalham essa frente do direito condominial de forma bem especializada. Então, os condomínios precisam sim ter um bom jurídico. E a gente viu em vários casos o quão importante não é somente em um determinado assunto, como é bacana as pessoas elas conhecerem tudo isso e não precisar da autotutela, né? Sair na mão com o vizinho, porque a gente vê, né? É Muito, só ligar a acontece televisão bastante. que a gente vê coisas absurdas que ocorrem em condomínios. Olha, para mim, o que eu vi de notícia mais absurdo recente é a questão daquele senhor que cortou a corda do prestador de serviço que estava lavando a fachada, isso. né? Então imagina, o prestador está ali trabalhando, lavando a fachada do prédio que ele morava, e o senhor pegou uma faca e tentou cortar a corda que segurava ele enquanto ele se pendurava. Isso foi uma notícia assim, que me entristeceu muito, porque eu fiquei pensando, poxa, as pessoas estão doentes. Doentes. Como que uma pessoa faz uma coisa dessa? Então, e em condomínio... Outro vizinho também que pulou o muro e esfaqueou os cachorros. Então, essa eu não soube, mas não duvido, deve ter acontecido, entre diversas outras. Em casos que eu já atendi em mediação, que eu não vou, óbvio, expor aqui, mas já vi situações que eu falo, poxa, essas pessoas precisam de orientação. Então, quando a gente leva essa assessoria jurídica para um condomínio, quando o condomínio se preocupa em ter um orientador jurídico, ele também deve trazer essa parte, eu acho, de informação. Muitos comunicados, muita transparência, muitos informativos, muitos memorandos, se possível, vídeos, palestras, comuniquem a massa condominial das necessidades, das regras necessárias para o viver em coletividade. Isso é muito importante. Com certeza. Doutor, gostaria de te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco. Gente, foi praticamente uma consulta que vocês tiveram, hein? Então, foi muito produtivo. A gente conseguiu esclarecer muitas informações que para alguns seguidores que me mandaram algumas questões, eu acho que ficou bem claro. E muito obrigada pela sua participação aqui, pelo carinho com a gente. E teria assunto para a gente ficar aqui até amanhã, mas vamos deixar um gostinho para a próxima. Gostaria também de agradecer o pessoal aqui da produtora 76, que foram espetaculares, a qualidade aqui. Quem quiser gravar um podcast, fica a dica, porque realmente o atendimento, a estrutura é incrível. Queria mandar um beijo
para o pessoal da Allianz. Ah, sim, ó. Aqui, ó, pro Dr. Alex e pro Rafa, meu esposo. Tô brincando, né, gente? Por favor. O Lucas Luco tá fazendo jiu-jitsu lá, tá faixa branca, né? A academia Aliança aqui de Alphaville é uma academia de muita qualidade. O João Chiosi, que é o proprietário, é um cara sensacional. Já estou há muito tempo com ele e a gente é muito orgulhoso, assim, eu sei que o seu esposo também, a gente é muito orgulhoso de estar ali, é um lugar muito bom. Vamos lá conhecer qualquer dia. Fica a propaganda aqui que essa pode fazer, né? A propaganda da Academia de Jiu-Jitsu pode fazer. Com E Ana, certeza. eu te agradeço por me convidar. Eu acho que sempre que a gente é chamado para falar um pouquinho de direito condominial, a gente fica muito feliz, porque a gente vive, né? Tá na pele da gente esse dia a dia, e falar um pouquinho sobre isso é honroso, é divertido. Você vê, a gente tem assunto às vezes que até emociona, né, a gente falando dessa situação do prestador aqui. É uma área realmente maravilhosa e eu fico muito feliz. Parabéns pelo seu podcast, pelo trabalho que você vem fazendo. Realmente é um trabalho impecável. A forma com que você organizou o podcast. Hoje também muitas pessoas, você fala já do Quem Sou Eu para Julgar, as pessoas já conhecem, né, no próprio Instagram. Então eu acho muito legal. Parabéns também pro pessoal da produtora aqui, que o espaço tá lindo, tá? Quem quiser vir conhecer aqui em Alphaville, então deixar essa mensagem aí pro pessoal e agradecer, realmente só agradecer. Obrigada, doutor. Obrigada por terem ficado aqui com a gente. E até curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Sigam no Instagram, né? Pode deixar o Instagram aqui. Ó, vou deixar meu Instagram, Alex Braz Advogado. Quem quiser seguir lá o Instagram. A gente posta dicas, dia a dia do escritório, como que funcionam algumas coisas, responde pergunta. Então a gente tá realmente ali também para servir um pouquinho, né? Para retornar tudo isso. E vem. Gente, até a próxima. Um abraço.